esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar, né? E o 2 diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança. Eu estava, não sei se eu falei aqui, que eu estava indo trabalhar e o inimigo botando pensamentos, né, na minha mente. E eu cantando um hino pelo sangue, né? Mas eu estava cantando pela mente. E o inimigo continuava. Aí eu comecei a cantar alto: pelo sangue, somos redimidos. Pelo sangue carmesim. O que aconteceu? O inimigo, ele bateu em retirada. A minha mente, olha, ficou sã. Porque o inimigo, ele trabalha na minha e na tua mente para tirar nossa paz. Porque ele é acusador. Eu digo às minhas irmãs, a irmã fica: ai, Sheila, mas fica os pensamentos e o passado vem. Eu digo: irmã, Deus não faz isso não. Deus não faz isso com a nossa mente não. Deus não confunde nem eu e nem você. Quem quer nos confundir, quem quer trazer o nosso passado para e ele não traz os momentos felizes, não. Ele traz coisas tristes, né? Mesmo que ele traga coisas felizes, mas ficou no passado. Vamos dizer que um casamento acabou e seu marido era muito bom. Ah, mas ele era tão bom comigo. Ou ele faleceu. Mas ele era tão bom. Meu esposo, né, há pouco tempo, acho que faz alguns meses, né, que meu esposo perdeu seu pai, né? E de vez em quando ele se pega chorando. Não só ele, como as suas irmãs, porque eles tiveram um bom pai, né? Eles tiveram um pai responsável, um pai cheio de amor. O pai era católico, né? Muito católico. E o pai se entregou, né, à enfermidade. Ele estava com problema na próstata e estava com depressão. E não queria saber de médico, né? Mas antes daquele dia, né, o Senhor tinha me levado. Uma vez o Senhor me levou lá na Novo Tempo. Eu estava em casa, nunca mais tinha ido com a consagração. E de repente bateu aquela vontade de ir para a consagração. E eu disse: eu vou. E quando cheguei ali, uma irmã começou a cantar o hino Ainda Tem Vida Aí, né? E quando essa irmã continuou, era a primeira vez que eu escutava esse hino. E Jesus me trouxe à mente o meu sogro, né? E dizia: ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências digam que é para desistir, mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí. E eu comecei a interceder pelo meu sogro ali naquela igreja. E quando foi no domingo que a gente foi visitar a família do meu marido, a minha sogra tinha sido socorrida porque acordou com a cara inchada e o meu sogro sangrando no terraço. E meu sogro se negava a ser socorrido. E ele dizia: eu só vou no hospital quando a minha esposa chegar. E eu fui para ele e disse: sogro, isso não é para morte não. Ele disse: minha filha, chegou minha hora. Eu vou partir. Eu disse: vai não, porque o Senhor disse que ainda tinha vida aí, né? E o meu sogro ele não queria ir de jeito nenhum. Então, quando veio uma ambulância buscar ele, ele foi, né? E foi levado para o hospital, né? E voltou para casa. E quando foi um tempo antes dele morrer, que foi antes do dia do namorado do ano passado, do dia dos namorados, eu tinha ido para o ponto de pregação. E tinha um irmão lá pregando e dizendo, né? Que tinha vida, mas que Deus dava a escolha, né? Porque Deus não é o inimigo, Ele nos dá a escolha. Ele dá o livre-arbítrio para mim e para você. Então ele disse que tinha vida, mas era uma escolha. Quem tinha que escolher era nós. Ele dá a escolha para mim e para você. Tu queres a salvação? Tu queres a libertação? Tu queres a salvação da tua família? Tu queres viver? Tu queres saúde? Porque o Senhor até saúde disse que tinha para ele. O Senhor disse que tinha vida. O Senhor disse que tinha saúde. Mas ele não queria ficar mais aqui. E o Senhor entendeu. E pela misericórdia o Senhor guardou.
Porque o Senhor falou, né? 2 irmãs chegou para falar que Deus tinha guardado ele, né? Então, irmãs, Deus pela infinita misericórdia, porque muitos morreu como queria, morreu em casa, não morreu no hospital. Pois isso, feliz daquele que Deus dá a escolha, feliz daquele que Deus tem de misericórdia, porque não é para minha glória nem a tua glória, mas para a glória dele. Porque quando as filhas diz foi tal santo e tal santo, eu digo, não, foi ele. Não, mas chegou a hora dele. Eu disse, não tinha chegado a hora dele. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, o Senhor o guardou. Não é? Glórias a Deus, porque tem uma pessoa para testemunhar que foi Deus quem fez. Porque Deus faz, Deus cura, mas Deus deu a cura quando ele partiu. Porque a cura dele não era daqui da terra, era para o Senhor guardar. Eu disse, não. Deus disse que tinha cura aqui na terra para ele, e que tinha vida para ele aqui na terra. Mas ele escolheu, Deus deu uma escolha, e feliz daquele, porque nem eu e nem você somos dignos que o Senhor nos dê essa escolha. Mas pela infinita misericórdia, pelo Filho dele amado, que veio aqui na terra para morrer uma morte de cruz, o Senhor deu escolha para mim e para você. Ele deu livre-arbítrio e ele tem misericórdia de mim, porque nós estamos aqui pela misericórdia dele, que é grande, que é justo e que é fiel na minha e na tua vida. E o 3 diz, né? Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos livra do laço de Satanás. Porque o inimigo, ele lança lá, ele arma laços para pegar a mim e a você. E Deus está ali, ó, nos livrando. E muitas vezes não é por causa de mim e de você, mas é por causa da oração de muitos, olha, que estão aqui, que estão na casa do Senhor, e que estão em casa, descendo pela madrugada, orando por esposo, orando por esposa e orando por filhos de crente e não crente, que estão no mundo das drogas. Porque quando eles oram pela vizinhança, ele está orando por você também, e você não sabe, fica se gloriando, dizendo que vive bem. Nós vivemos bem debaixo da graça do nosso Deus. Aí nós vivemos bem, porque a alegria desse mundo, as riquezas desse mundo é passageiro. Porque quando a gente morre, a gente não leva nem a roupa do corpo, porque muitas vezes é levada. As traças vêm, come e destrói. Nem isso tu fica. Amém? Então, aqui no 5 diz, não temereis espanto noturno, nem seta que voe de dia. Aleluia. Amém. Quando muitas vezes nós somos luz, né? E muitas vezes o meu e o teu brilho ofusca a muitos. Eles não veem a luta, a angústia, o medo, as madrugadas que muitas vezes a gente se levanta. Muitas vezes nem força para se levantar a gente tem. Muitas vezes eu já me arrastei de cima da cama para me ajoelhar. Ontem mesmo as irmãs estavam ligando para eu orar pela madrugada, mas eu não atendi. Quando era eu que chamava elas para orar. Ontem estavam chamando, mas eu estava ali ajoelhada orando, porque eu estava sem força. Né? Foi ontem, meu Deus. Foi ontem não, né? Ontem eu nem me levantei para orar. Foi ontem de ontem, né? Porque Deus conhece. Tem cansaço, né? No corpo. A gente trabalha o dia todo, muitas vezes, né? E tem aquele cansaço mental, espiritual. Deus tira. Mas muitas vezes é a minha fraqueza e tua fraqueza, que a gente não se levanta. Muitas vezes é porque o inimigo não quer e a gente dá lugar. Né? Muitas vezes o inimigo não quer que a gente levante, fica botando cansaço, fica querendo te prender, tu sabia? O inimigo, ele tenta prender a gente para não orar, para não buscar, bota frieza espiritual, frieza para não ler a palavra, para não meditar, para não buscar, né? Mas nós devemos ser fortes, como o irmão falou aqui no começo, ser forte, ser corajoso, que os covardes e medrosos voltem, mas que a gente não seja nem covarde nem medroso, que a gente venha a ser prudente, que nem aquelas 5 virgens que foram prudentes, que dormiram, mas eram prudentes, né?
E que eu e você venha a ser prudente. E tem aqui também no 6 que diz: nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Muitas vezes, né, o que fala aqui nesse salmo, o inimigo pode usar familiares e vizinhança para te atingir, pode. Mas vê quanto inimigo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Veja o quanto nós somos rodeados de malignos tentando impedir eu e você de buscar, eu e você de adorar. Então quando a gente vê um irmão caído, não vamos terminar de derrubar ele não, não vamos dar umas rasteiras e chutar ele não, vamos dar a mão, porque o Senhor diz assim: olha, um sozinho é bom, mas dois, um ajuda o outro. Quando um está caindo, o outro vai lá dar a mão e ajuda a levantar. Levanta teu irmão, mas não ajuda a matar ele não, não ajuda a sufocar ele não, porque o maligno, ele está aqui, olha, tentando nos atingir, tentando nos derrubar. Mas o Senhor é aquele que é Deus justo, que é Deus fiel, que está nos protegendo, porque Ele nos protege. Porque quando o jovem acabou o noivado comigo, eu continuava cantando, caminhando todos os dias, ia para círculo de oração e perguntei ao Senhor, e o Senhor me deu esse versículo: 1000 cairão ao teu lado, porque mil demônios cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não fui atingida. Mas por que eu não fui atingida? Porque eu estava buscando, porque eu estava orando, porque eu estava vigiando. Então se eu e tu vigiar, a gente não cai não, a gente continua firme na rocha que é Cristo. Amém? Que aqui a minha palavra, como Ele me deu a oportunidade para louvar, me dá tempo de louvar? Não, acho que não vai dar não. Amém. Então vou entregar a Ele, né? Porque a gente precisa ser alimentado mais uma vez. Tá? Amém.